Então, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre a imunodeficiência, sobre a replicação do vírus e as consequências para o desenvolvimento ou não da AIDS. O nosso conteúdo de hoje vai abordar a estrutura viral do HIV, a patogênese com relação aos tecidos gerais, tá? E em especial para o sistema nervoso central, que merece um pouquinho mais de atenção, né, devido até à afinidade do vírus por alguns macrófagos diferenciados desse tecido. Então, a gente aborda de maneira separada, até mesmo pelas consequências, digamos que mais acentuadas. Doenças associadas, né, até provocadas pela própria imunodeficiência que o vírus estabelece, e a história natural da infecção por HIV. E aí, falando um pouquinho a história natural do que seria o mais comum dos caminhos a serem seguidos, né, dos caminhos possíveis a serem seguidos, lembrando que é muito variável esse caminho, né, mas eu vou apresentar o que seria o natural e falar um pouquinho sobre essas variações que podem existir. Vamos começar rapidamente pela estrutura do HIV, com relação aos dados epidemiológicos, importância, eu dei uma pulada, porque a parte da patogênese, ela está um pouco extensa, né? A gente tem muito conteúdo sobre HIV, então, já fui no foco aqui do vírus. Bom, rapidamente, a gente sabe que o vírus do HIV é um retrovírus, ele é da família Lentiviridis, e a gente tem um vírus envelopado, né? Ele possui um envelope viral que é até adquirido após a saída da célula. E vendo a estrutura dele, a gente vê algumas proteínas hiperimportantes, que é o que eu vou destacar aqui. E uma das principais é a GP120, então vai ter uma certa importância, até mesmo quando eu falar de alguns receptores celulares, então eu destaco aqui a GP120 e a GP41, que são proteínas muito importantes para a entrada celular. E aí, como um retrovírus, né, ele vai possuir aqui a transcriptase reversa, é um vírus de RNA, então a gente tem o RNA como sendo o material genético, né, então o suporte genético aqui para a transcrição e codificação das proteínas desse vírus, e uma das principais delas com certeza é a integrase, que é depois o que faz a integração do DNA viral a partir da transcriptase reversa e a alocação do DNA do vírus ao DNA do hospedeiro. Essa importância, né, de cada proteína, ela está destacada num videozinho bem rapidinho que eu vou apresentar. O que você ainda precisa saber? Se nossa imunidade fosse um exército, os linfócitos T seriam os generais. Eles coordenam todas as defesas. Se ao fazer sua ronda descobrem um invasor, fabricam substâncias químicas que sinalizam aos outros membros do pelotão que é hora de atacar. Ao infectar um dos tipos desta célula general, o linfócito TCD4, o HIV boicota toda a cadeia da imunidade. O HIV tem uma série de receptores em sua carapaça. Chamados de GP120, eles atuam como uma chave, capaz de abrir fechaduras bem específicas, como o CD4, receptores que ficam na superfície dos linfócitos T. O HIV ainda se aproveita de outros receptores menores, como o CCR5, para se conectar e destrancar a entrada da célula de defesa. O vírus da AIDS começa a se fundir com o linfócito T. Seu envelope externo é descartado e ele passa a fazer parte do próprio linfócito. O conteúdo interno do vírus penetra no seu citoplasma, o material que recheia a célula. O HIV possui ainda uma cápsula de proteínas conhecida como capsídeo, que protege suas partículas essenciais. E logo de cara, ela acaba digerida pela célula. Após a quebra do capsídeo, os principais componentes do HIV, o RNA e as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease são liberados. Cada um deles tem uma função específica, mas o objetivo em comum é terminar a missão de invadir a célula. O HIV não tem DNA no seu material genético, e sem o tal do DNA, ele não conseguirá se reproduzir. Ele possui apenas uma fita de RNA.
daí ser chamado de retrovírus. Sua receita precisa então ser traduzida. É aí que entra a primeira enzima. A transcriptase reversa traduz o RNA para DNA. Primeiro, a transcriptase reversa cria uma fita de DNA e depois completa o serviço fabricando uma segunda cópia. Assim, surge o que se chama DNA de dupla hélice. Essa forma de DNA em dobro é a única capaz de se confundir com o material genético da célula de defesa. Confusão perigosa. A enzima integrase entra em campo logo em seguida para aparar as extremidades do DNA novo em folha do vírus. Assim, ele se encaixará perfeitamente no meio do material genético da própria célula invadida. A integrase também leva o DNA do vírus, que estava até então solto no citoplasma, até o seu núcleo. Lá, completa a emenda, como se o DNA do HIV fosse soldado ao DNA do linfócito. Pronto, ele está oficialmente infectado. O linfócito T escravizado passa a obedecer somente às ordens do vírus. Elas são enviadas por meio de um RNA mensageiro que sai do núcleo e viaja de volta ao citoplasma. O RNA mensageiro alcança os ribossomos, organelas responsáveis por fabricar cadeias de proteínas. Após receber o recado, essas estruturas produzem os ingredientes que servirão de base para a formação das novas cópias de HIV. A última daquelas 3 enzimas a marcar presença é a protease. Ela corta as cadeias de proteína que saíram dos ribossomos em sequências menores, ajustadas ao tamanho e às necessidades da reprodução viral. Desse jeito, são produzidas novas cópias de RNA, transcriptase reversa, integrase e protease. Com o material pronto, é formado o capsídeo. Receita completa. O novo HIV está preparado para se espalhar. O vírus recém-montado vai em direção à borda da célula, empurrando a membrana de modo a forçar sua saída. Na corrida pela liberdade, ele ainda ganha um envelope novo em folha. Nas primeiras fases da infecção, são produzidas 100 bilhões de novas cópias de HIV por dia. E, infelizmente, cada uma dessas cópias está apta para encontrar outro linfócito e repetir toda. Bom, então esse foi um pouquinho sobre as principais proteínas e já iniciando aí com as funções com relação ao ciclo. E com relação à patogênese. Então, nesse slide aqui, na verdade, nessa fase aqui, eu vou explicar do que seria, digamos que, a importância com relação aos tecidos em geral, não destacados para o sistema nervoso central, tá? E depois vem a patogênese relacionada especificamente a esse sistema. Então, a gente destaca aqui alguns detalhes, né? O ciclo já foi mostrado no vídeo, mas aqui eu destaco alguns detalhes importantes do mecanismo de entrada e a importância de algumas enzimas, tá? Então, com relação aos ciclos de vida, a porta de entrada, como vocês já sabem, né, com relação à transmissão do HIV, a gente tem ali mucosas sendo o alvo, né, e também contato com fluidos como o sangue, por exemplo, e sêmen, enfim, outros fluidos também. Mas, com certeza, o contato parenteral e também as mucosas são as vias mais acessíveis. As mucosas, principalmente as mucosas lesionadas, elas são portas de entrada. Então, a gente tem ali a importância dessas vias para a infecção, e aí o vírus vai estabelecer ali o seu mecanismo inicial de replicação, e daí ele pode ficar ou escondido, né, na forma latente, ou desenvolver uma infecção aguda. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. As células preferencialmente infectadas são os linfócitos T, mas também outras células que expressam o mesmo receptor CD4+. Quais são elas? Células dendríticas, inclusive células dendríticas foliculares, que estão presentes nos linfonodos e órgãos linfóides periféricos, e também macrófagos. Então, as células dendríticas, as células maturadas a partir do monócito, que também pode ser infectado, elas expressam CD4 e, portanto, podem ser alvo. Além do CD4, eu vou falar mais adiante de um outro, na verdade, esse é um receptor e tem um correceptor também responsável. Mas aqui, principalmente, a importância do CD4+, que é o receptor principal, sendo possível a utilização
de outros receptores, digamos que acessórios aí, que vão funcionar para a indução da entrada na célula. A infecção ela vai se estabelecer inicialmente lá nos tecidos linfóides. Então, baço, linfonodos, tonsilas são alvos. Então, a partir do momento que o vírus, até mesmo pela infecção, pelas mucosas, por exemplo, o que eles se deparam, né? A partir daquela barreira epitelial que ele conseguiu vencer, que seriam as mucosas, o que ele vai dar de cara ali, né? Venceu a primeira barreira da imunidade inata. Ele vai dar de cara com células dendríticas, principalmente, que estão ali nos tecidos, né? Macrófagos também, mas principalmente células dendríticas que ficam nas mucosas. A célula dendrítica e o macrófago farão uma fagocitose e seguirá o fluxo normal. O que é o fluxo normal? Realmente procurar o linfonodo mais próximo e fazer a apresentação ao linfócito T. Então, neste momento, que o linfócito T também passa a ter contato e também ser infectado lá nos tecidos linfóides. Então, essa é uma via possível e bastante feita. Vou falar um pouquinho disso também mais adiante, com mais detalhes. Então, a infecção ela vai se estabelecer nos tecidos linfóides, a partir dos seus mecanismos de entrada, pelas mucosas e pelo sangue, por exemplo, né, em contato com o sangue, e aí pode permanecer latente nesse local. Então, a reprodução viral, ela fica inicialmente concentrada nos tecidos linfóides. E aí ela pode, conforme a quantidade, a replicação, pode, então, se espalhar a partir desse ponto, que é um ponto periférico. A alta replicação do vírus, né, induz o desenvolvimento, de fato, da imunodeficiência. Então, a AIDS seria, como você já sabe, uma imunodeficiência profunda. Então, nós estamos falando aí de uma depressão intensa do sistema imunológico e predispõe esse indivíduo a ter infecções secundárias, infecções oportunistas a partir disso. Isso pode ou não acontecer, certo? Aqui só um detalhezinho, né, da imagem, como vocês já viram um pouquinho aí da replicação desse vírus, ele vai ter contato aqui com o receptor CD4, e o detalhe importante, que eu vou falar também mais adiante, é da importância de outros correceptores. Então, a partir da entrada desse vírus, do HIV, né, o envelope vai se fundir com a membrana, como mostrado no vídeo, né, a partir do RNA vai ser replicado um DNA complementar, que vai ser integrado com o DNA do hospedeiro. E a partir daí, a replicação de proteínas virais, montagem do capsídeo e depois a liberação do vírus. Aqui, só um detalhe, não vou passar o vídeo todo. So this is HIV, it's a typical retrovirus. Não vou passar o vídeo todo, mas ele vai mostrar um pouquinho sobre o detalhe do CD4 e de outro receptor, que é o receptor de quimiocina, que também é importante, na verdade, é uma das principais vias em 90% dos casos para entrada. Então, a gente tem o receptor CD4+, encontrado em linfócitos, células dendríticas e macrófagos. Ignore o choro do bebê. E aí a gente tem o correceptor, que é o receptor CCR5, o receptor de quimiotripsina, que é um dos correceptores possíveis. Existe outro também, que é o X4, que eu vou falar também mais adiante, que também é um receptor possível. Então, todo esse acoplamento aqui, ele ocorre por meio de um receptor e um correceptor. Então, existe aí um receptor acessório para fazer essa entrada e iniciar o ciclo. Esse correceptor, ele é essencial, ele é obrigatório para a entrada do vírus, e aí, dependendo de qual tipo de célula do sistema imunológico que possui esse correceptor, o vírus ele pode se estabelecer nessa célula para sua replicação viral. E isso vai determinar, por exemplo, o tipo de cepa de HIV, que a gente também vai abordar daqui a pouquinho.
Então, aqui vai mostrar o restante do ciclo, vocês já viram no outro vídeo, né? Eu vou passar mais adiante. Uhum. Bom, e aí com relação aos receptores. Então, para a entrada, como foi abordado ali, muito bem mostrado pela animação, para a entrada do HIV na célula, a gente vai precisar do receptor CD4+, né? Que existe aí principalmente em linfócitos, mas também em outras células do sistema monofagocitário, por exemplo. E aí a gente vai ter aí a corresponsabilidade de correceptores, que seriam receptores de quimiocina. Então, existem vários receptores de quimiocina que serão utilizados obrigatoriamente como acoplamento para que esse vírus possa dar entrada na célula. Basicamente, os receptores principais, os correceptores principais utilizados e que determinam cepas diferentes, porque a virulência diferente dessas cepas são os receptores de quimiocina CCR-R5 e CXCR4. Então, esses são os dois principais, e o tropismo por um e por outro, ou por ambos, determina três cepas diferentes que vão variar com relação à sua taxa de replicação e virulência. As cepas aqui, elas podem, então, ser cepas R5, então eu tenho o primeiro tipo, cepa R5. A R5, ela vai utilizar o que, então? O receptor CD4+, e o receptor CCR-R5, né? CCR5. Então, a gente tem aqui o primeiro tipo, esse tipo ocorre em 90% das infecções que estão espalhadas, né? Alguma mensagem, gente? Alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat. Não, né? Acho que é só o sonzinho do WhatsApp aqui. Deixa eu desligar, perdão. Pessoal, podem interromper, tá? Se precisar. Então, a gente tem aqui a primeira cepa, né? O primeiro tipo, que seriam um vírus que possui a afinidade pelo CD4, como todos eles, mas que possui afinidade, o tropismo, para o correceptor de quimiocina R5. Primeiro tipo. O segundo tipo, ele é uma cepa que tem afinidade pelo CD4, mas também pelo receptor X4, e aí não vai se ligar ao R5, e sim ao receptor X4, né, que é o CXR4, e eu tenho outras cepas que vão ter afinidade por ambos, né, então são cepas R5X4. Então, eu tenho aqui, conforme o tropismo pelos correceptores, eu divido essas cepas aqui. Virtualmente falando, essas cepas aqui depois, elas podem, por mais que elas se ligam inicialmente ao receptor, por exemplo, CD4 e ao X4, a literatura fala que mais adiante, conforme a sua replicação, elas podem desenvolver afinidade pelo receptor R5 e infectar também as células que possuem receptor R5, tá? Que daí a gente tem aqui esse receptor R5 como sendo mais expresso, por exemplo, em outras células. Então, acaba que aumenta aí a sua variabilidade, né? E aí ela pode se replicar com mais facilidade. Bom, a CPR5, então, infecta preferencialmente monócitos e macrófagos, porque são células que vão possuir esse tipo de receptor de quimiocina. Por isso, são chamadas de hemitrópicas, né? Então, exatamente por conta do monócito, né? Que vai se diferenciar, por exemplo, em macrófagos e células dendríticas. Então, cepas R5 vão infectar preferencialmente aqui as células como macrófagos e células dendríticas. A cepa X4, ela vai invadir também células T. Então, eu tenho aqui também a invasão por células T, principalmente aquelas células T que são células mais jovens, porque elas não vão possuir o receptor R5.
Então, é possível também a gente verificar o encontro aqui das células T. Então, veja bem, além dos linfócitos T, as cepas R5, elas podem infectar monócitos e macrófagos, certo? Mas as cepas que são X4, elas vão infectar exclusivamente aqui as células T jovens, né? Então, não são células, não são cepas capazes de infectar monócitos, por exemplo, pelo menos não inicialmente. Depois isso pode, com o tempo, evoluir. E aí, após a fusão, o genoma do RNA é descarregado ao citoplasma e aí, né, segue o fluxo, segue o ciclo normal. Aqui tem uma imagem que é um pouquinho mais explicativa. Então, a gente tem aqui as cepas que são R5, que é realmente 90% dos casos, né? As cepas R5, elas terão uma preferência pelos receptores CCR5, tá? Então, preferencialmente, elas vão invadir aqui os macrófagos, mas percebam que os linfócitos T ativados, os que não são naivos, eles também vão possuir o receptor R5, tá? Então, aqui também é possível a infecção. Mas os receptores lá nos linfócitos T, eles também possuem o receptor, que é o receptor X4. Então, aqui é possível estabelecer nas cepas que têm afinidade pelo receptor X4, a infecção em linfócitos, tá? Então, a gente tem aqui o encontro desse X4, que ele não vai aparecer, aliás, eles até aparecem, mas não são capazes de serem utilizados nos macrófagos e células dendríticas para essa utilização. Então, no caso dos linfócitos naives, eles possuem esse receptor sendo expresso e são possíveis de serem infectados. Então, a gente tem as cepas R5 como preferenciais para aliás, tem o receptor R5 que são os receptores principais das cepas R5, por isso também são chamadas de cepas HIV hemitrópicas, então são cepas que vão infectar preferencialmente os macrófagos. A gente tem as cepas que são X4, né? Essas vão infectar preferencialmente os linfócitos jovens, linfócitos que não são ativados. E eu também tenho cepas que podem fazer ambas as afinidades. Ela pode utilizar tanto o receptor X4 quanto o receptor R5. Nesse caso, os linfócitos ativados e linfócitos de memória podem ser plenamente infectados durante o ciclo desse vírus. E aí, a preferência, né, o maior número de cepas visualizadas estão em cepas que vão utilizar principalmente os receptores R5, porque daí também podem ser encontrados aqui, né, tanto em macrófagos quanto células dendríticas e linfócitos T, que é um receptor comum. Então, as cepas R5, que são hemitrópicas, né, tem essa preferência, vão aparecer em 90% dos casos da infecção aguda, né, que vai determinar, aí, por exemplo, uma taxa de replicação alta, né, no início da infecção. E aí, quando os receptores de quimiocina estão ocupados com as quimiocinas, isso impede a ligação pelo HIV. Então, por que isso é importante? Se o HIV ele utiliza tanto o receptor CD4 quanto o receptor de quimiocina, se eu tenho um indivíduo que está produzindo as quimiocinas em nível razoável lá nos tecidos, esses receptores estarão ocupados. Esses correceptores estando ocupados, eles ajudam para que o vírus não se ligue nesse receptor, né? Já que, com certeza, a quimiocina é a molécula preferencial para aquele receptor. Então, aquele receptor vai estar bloqueado, vai estar ocupado pela quimiocina. Portanto, o vírus não consegue se ligar. Então, isso é importante porque também determina aí por que esse vírus ele consegue estabelecer em algumas pessoas e em outras não. Né? Isso pode ser explicado também
por esse fator. Se o nível de quimiocina é alto nos tecidos, eu posso ter um bloqueio desses receptores e a não entrada desse vírus. As quimiocinas, elas são produzidas principalmente a partir do quê? De linfócitos que estão ativados ou linfócitos de memória, mas principalmente pelos linfócitos ativados por antígenos diversos, tá? A gente está falando de, vamos pensar em um linfócito que ele foi ativado, ele está em replicação, está em expansão clonal, e durante a expansão clonal ele está lá produzindo uma série de quimiocinas, né? E esses receptores passam, então, a ficarem ocupados. E aí isso pode ajudar a impedir a entrada do vírus. Entretanto, se a gente for pensar no linfócito, por exemplo, que não está sendo ativado naquele momento, a gente pode ter aí um receptor também livre, né? Um receptor que pode ser ocupado pelo vírus, portanto, ele pode entrar facilmente. Portanto, o nível de quimiocina, ou também polimorfismo, né, mudanças nesses receptores, determinadas geneticamente, e aí vamos para a variabilidade genética que a gente tem na população, ele vai influenciar na patogenia. Então, estima-se que mais ou menos 1% das pessoas possuem diferenças com relação à estrutura desse receptor. Quando há uma diferença que impede a ligação dos receptores do vírus, isso bloqueia a entrada, né? Então, a chave não encaixa na fechadura, portanto, não entra. E aí, apenas 1% das pessoas são naturalmente resistentes ao vírus. Com relação à replicação viral, né? Então, a gente está seguindo aqui mais ou menos uma sequência. A gente viu como que se estabelece a entrada desse vírus, quais são os receptores necessários para essa entrada, certo? E aí, após a internalização desse vírus, naturalmente, né, segue lá o fluxo, o RNA genômico sofre a transcrição reversa, gera o DNA complementar, que é o cDNA, ele viaja até o núcleo, é plenamente integrado ao DNA do hospedeiro, na maioria das vezes, outras vezes também esse DNA lá no citoplasma, ele já pode ser degradado por uma nuclease, quando ele vira cDNA, né, um DNA complementar ali, ele fica na forma episomal, que também ajuda de alguma maneira a proteger. Então, fica numa forma circular, que pode ajudá-lo a fugir, digamos assim, de certas nucleases. Isso acontece, por exemplo, em algumas células que são muito jovens, como os linfócitos naíves, né, os linfócitos jovens. Por isso, não é tão comum o contato ou estabelecimento no início da infecção por essa via, né? Porque daí esse linfócito ele possui algumas enzimas importantes, mais ativas, que podem, então, já degradar esse DNA. Mas dando certo, né? Dando tudo certo para o vírus, ele vai seguir lá com o seu DNAzinho lá para o núcleo e aí vai integrar ao DNA do hospedeiro. A partir daí, a infecção ela pode seguir virtualmente dois caminhos, né? Então, a gente teria aí uma infecção chamada de produtiva ou ativa, em que há uma taxa de replicação mais alta, ou fez aquela primeira reprodução, aquela primeira replicação, ele já fica como uma infecção latente. Então, integra o seu DNA nas células e fica por ali esperando ao estabelecimento de alguns estímulos, que eu também vou discutir mais adiante. E aí, com relação à infecção que é chamada de ativa ou produtiva, né, ou aguda, a gente tem aí o ciclo inteiro acontecendo, como nós acabamos de visualizar, né, lá pelo vídeo. Com relação à infecção latente, o que pode acontecer? Bom, com relação à infecção latente, o DNA viral está integrado ao DNA da célula e o vírus ele até pode estar se reproduzindo numa taxa muito pequena, né? Não sendo até capaz ali de fácil detecção. Mas essa integração, ela pode em algum momento,
né, vir a sofrer mecanismos de ativação. Então, esse DNA integrado, ele pode vir a produzir vírus que são ativos, né, e que, digamos que reacendem a infecção. Por que isso acontece, né, e como isso acontece? Então, para que esse vírus que está lá na forma latente, escondidinho, ele possa voltar à vida, digamos assim, ele precisa sofrer, por exemplo, a influência de alguns estímulos, e um dos principais estímulos são fatores de transcrição, principalmente ligados a algumas quimiocinas e citocinas. Então, quando eu tenho, por exemplo, a ativação na verdade, fatores de transcrição, né? O que são os fatores de transcrição? São aqueles que dão o start para a transcrição acontecer, né, e depois codificar uma proteína, tal. Naturalmente, a célula faz isso, certo? Com produtos que ela está precisando naquele momento, ok? Mas por que são exatamente os fatores de quimiocina que são relacionados? Os fatores de quimiocina, particularmente aqueles fatores que vão transcrever a interleucina 2, que são especificamente o fator NF-κB, né, o fator lá de necrose. Então, a gente tem esse fator, o NF-κB, como um fator que ele vai reconhecer pedaços do DNA do hospedeiro que é muito próximo de onde o vírus, o HIV, integra o seu DNA. Então, pensem naquele DNA gigante, né? O fator de transcrição chega lá para poder iniciar a transcrição, fazer o RNA mensageiro, e aonde ele pousa ali naquele ponto do DNA, é um DNA que está, ou que reconhece um DNA do vírus. Então, como o DNA, principalmente as sequências repetidas, né, que é onde eles gostam de ancorar ali, é justamente aquele local onde o DNA do vírus começa. Então, quando o NF-κB ele pousa ali para poder iniciar a transcrição, naturalmente, das quimiocinas, por efeitos fisiológicos absolutamente normais, ele acaba também por dar o start na transcrição de RNA a partir do DNA viral. Então, ele começa a transcrever a partir do DNA viral e, portanto, o vírus consegue fazer a sua montagem da sua partícula de forma normal. Isso por digamos que um erro do sistema, né? Por reconhecer também justamente esse ponto aí que é muito próximo da região de DNA viral. Então, quando o fator NF-κB reconhece o local normal dele, também acaba reconhecendo o DNA do vírus e transcreve o DNA viral, e assim o vírus consegue montar a sua partícula. Gente, tudo bem até aqui? Tá tranquilo, prof. Bastante informação de imuno, né? Tem que dar uma revisada. É um pouquinho, sim. O livro, na verdade, é praticamente... tá assim, patogenia, mas devia estar assim, imunopatogenia, né? Porque é muito imuno. E aí a gente tem aqui, então, esse erro do sistema, né? Ao ser ativado o fator de transcrição NF-κB, ele acaba também por fazer a transcrição, digamos que errônea, do RNA viral, e assim um RNA mensageiro para cada proteína do vírus, a integrase, as proteases dele, e também as proteínas do capsídeo. Então, esse vírus é montado de maneira normal após essa ativação aqui, principalmente pelos fatores responsáveis pela transcrição de quimiocinas, certo? E aí, um detalhe muito importante é que, assim, as quimiocinas, elas acabam por ser produzidas no momento que aquele linfócito que é ativado ou aquele linfócito de memória que está ali, ele foi estimulado por antígenos normais. Então, pensa assim, eu estou aqui, eu tenho contato com as bactérias normais do ambiente, né? E aí, naturalmente, o seu corpo está produzindo ali uma resposta humoral, né? Uma resposta por meio de anticorpos, uma resposta mediada por célula também por meio dos linfócitos T.
Beleza, ele está ali dando essa resposta aos antígenos comuns do seu ambiente. O problema é que quando ele vai dar essa resposta normal, fisiológica ao seu ambiente, ele começa então a ativar os seus fatores normais de transcrição para as quimiocinas, para que as células possam se comunicar e mandar essa resposta imunológica eficiente. No momento que ele vai lá e estimula os fatores de transcrição de quimiocinas como o NF-κB, ao ser ativado fisiologicamente esse linfócito, ele acaba também por fazer o quê? E estimular uma replicação viral, né? Então, inicialmente, o que acontece? Eu vou estimular as quimiocinas. Se as quimiocinas estivessem sendo produzidas de maneira adequada, eu tenho receptores bloqueados. Aí, tudo bem, tudo certo. No entanto, como ao ser ativada esses fatores de transcrição, eu também ativo a replicação viral, o que eu tenho é o quê? A replicação do vírus acontecendo e a baixa dessas quimiocinas. Portanto, eu tenho receptores livres, eu tenho também partículas virais sendo produzidas a todo vapor por estímulo de antígenos ambientais. Então, algumas vezes, a infecção que estava ali latente, ela é reativada por antígenos absolutamente aleatórios, né? Então, eu tenho antígenos aleatórios que, de alguma maneira, estimulam a produção das partículas virais. Por isso que os linfócitos ativados, né, e os linfócitos de memória da classe dos linfócitos são os linfócitos preferenciais. Os linfócitos naive, em comparação com esses, são bem menos atingidos, justamente por conta desse estímulo à produção das partículas virais, com relação, né, aos linfócitos que já estão ativados e, portanto, estimulados com relação aos seus fatores de transcrição para quimiocinas. Eu espero que isso tenha ficado compreensível, senão vocês me falem. Bom, e aí quais são os mecanismos de depleção, né, de diminuição de células T pelo HIV? A gente viu que os linfócitos T, eles fazem, obviamente, uma função importantíssima, né, e a perda desses linfócitos tem aí diversas consequências. Então, além da morte causada pela própria replicação viral, né? Quando o vírus ele está ativo, ele, além de programar a célula para a montagem das suas partículas, o que gera déficit fisiológico na célula, a própria saída em momento agudo já vai provocar a perda dessas células. Existe aí, já, é claro que assim, inicialmente, a perda pode nem ser sentida. Por quê? Porque a medula óssea ela consegue repor com eficiência inicialmente esses linfócitos que estão perdidos. No entanto, existem outras consequências relacionadas à perda de linfócitos e também com a progressão do ciclo, a gente começa a ter uma perda acentuada, o que a curto prazo ou a médio prazo eu posso ter aí consequências com relação a essa perda, né, em questão de doenças oportunistas e tudo mais. Então, além da morte dessas células, né, causada diretamente pela replicação viral, outros mecanismos podem contribuir também para a perda dessas células T. A ativação crônica de células não infectadas, então a gente teria a morte celular induzida pela ativação. Então, o que é isso? Se eu tenho uma ativação constante dessas células, elas vão naturalmente, durante a replicação do vírus, eu tenho uma resposta sendo gerada para um antígeno, que é o vírus, certo? Eles vão fazer expansão clonal, o vírus, ele é eficiente para alertar o sistema imunológico, né? Então, além do tropismo pelas próprias células do sistema imunológico, ele é muito eficiente para ativar a resposta tanto celular e também ativa a resposta humoral, apesar dela não ser efetiva, mas de qualquer forma ativa. Toda vez que os linfócitos são ativados, eles têm um ciclo de vida, né? Eles são ativados e depois eles naturalmente vão sofrer apoptose, vão sofrer regulação, até mesmo pelos linfócitos T reguladores.
Então, essa própria ativação constante, né, essa ativação crônica por si, ela já gera uma perda desses linfócitos, porque se eu tenho uma ativação constante, eu tenho ali um ciclo acontecendo, eu ativo e depois essas células devem entrar em apoptose. Então, naturalmente, eu tenho uma perda, certo? Além, é claro, da própria perda dos linfócitos que estão infectados, né? Eu tenho a perda dos linfócitos infectados e também daqueles que são ativados em função do vírus. A via do inflamação conduz à morte celular por piroptose. Então, eu tenho uma resposta, um pool de citocinas que ativam vários linfócitos. A ativação exagerada que provoca a inflamação, eu tenho ali a perda pela própria resposta imunológica acentuada, então a lesão por isso, perda da arquitetura e composição celular nos tecidos linfóides, justamente pela invasão e porque o vírus ele está preferencialmente, inicialmente, lá nos órgãos linfóides periféricos. Então, lembrar que ele entra ali pela mucosa e ele segue para os tecidos linfóides periféricos, como os linfonodos, por exemplo, e ali ele vai, primeiramente, fazer a infecção ali. Então, eu tenho, por exemplo, até células dendríticas foliculares sendo atingidas, né? Então, eu tenho uma perda do próprio tecido ali, em virtude da replicação viral. Perda de precursores imaturos de células TCD4+, então eu tenho ali também, devido ao enorme aumento de linfócitos sendo perdidos, eu tenho cada vez mais linfócitos imaturos sendo feitos, né, sendo produzidos, e com isso esses linfócitos acabam por não exercerem bem a sua função e também entrando em apoptose de maneira fácil, até mesmo pela sua não correta confecção, digamos assim. A indução de sincítios, que são células fusionadas, então eu tenho a composição, né, as células vão basicamente se juntando, formando células multinucleadas grandes, essas células ficam inviáveis, tá? O que gera também perda celular. Outras anormalidades, assim, em função da perda acentuada dos linfócitos, né, e aqui relacionando de maneira geral, eu tenho linfopenia, né, naturalmente, que é a diminuição dessas células, predominantemente causada pela perda seletiva do subgrupo células T auxiliares, CD4+, os linfócitos T helpers, né, as células que dão suporte, queda na função das células T, perda preferencial de células T ativadas e de memória, então aqui, por aquele mecanismo que eu acabei de explicar, que é justamente porque as células T ativadas de memória são células que vão produzir, vão ser estimuladas a produzir os fatores de transcrição para quimiocina, redução da hipersensibilidade tipo tardia, suscetibilidade a infecções oportunistas, né, naturalmente, como vocês já sabem, suscetibilidade a neoplasias, eu vou falar mais adiante sobre isso, alteração da função das células T em vivo, redução da resposta proliferativa, redução da citotoxicidade, tal. Então, eu tenho aqui uma gama de consequências em função da perda dos linfócitos T. Bom, mas e as outras células que não são linfócitos T, né? Quais são as consequências para o organismo? Então, a gente tem ali importantes células, principalmente do sistema monofagocitário, né? Macrófagos, células dendríticas, que são células que vêm a partir dos monócitos, né? Que ficam lá no sangue. Lembrando que os monócitos, eles ficam no sangue, eles fazem diapedese, vão para o tecido, né, migram para o tecido, e lá no tecido eles vão se diferenciar em células dendríticas e macrófagos. Lá no sistema nervoso central, eles vão virar, por exemplo, micróglios, que são macrófagos com outro nome, né? Só que lá no tecido nervoso. Então, são células importantes, né? São células que realizam a fagocitose. E aí, isso também tem consequências com relação ao estado imunológico
geral do indivíduo. Além disso, eu tenho também uma importante consequência com relação aos linfócitos B, que não são células que possuem receptores para a entrada do vírus, mas são como que essas células, de alguma forma, elas respondem ali, né? Como eu falei para vocês, o vírus ele é eficiente na ativação. Então, eles conseguem sensibilizar o sistema imunológico tanto pela resposta mediada por célula, que é entre os linfócitos T de maneira geral, quanto a resposta humoral, que é essa mediada pelos linfócitos B, que ativados viram plasmócitos e aí geram anticorpos. Isso o vírus consegue fazer. Mas por que esses anticorpos eles não são eficientes na eliminação desse vírus? O vírus, de alguma maneira, ele consegue gerar muitas anormalidades com relação ao mecanismo de produção dos anticorpos em células B. Não se sabe exatamente por que dessas anomalias, né? Não se sabe por quê. Mas, de alguma forma, eles superativam os linfócitos B, eles sensibilizam bastante. No entanto, o linfócito B, ele não consegue gerar um anticorpo estruturalmente eficiente para se ligar a proteínas virais. Então, por exemplo, as proteínas de ligação, né, GP120, GP41, que são aquelas proteínas para entrada na célula, esses anticorpos não são estruturalmente eficientes na ligação. E os anticorpos, eles são ali, né? O linfócito B, quando diferenciado em plasmócito, ele tem todo um rearranjo genético, né? Que daí ele vai tentando produz um primeiro anticorpo, produz um segundo, terceiro, que vai modificando alguns aminoácidos nesse anticorpo para melhor encaixe, né? A gente sabe que isso acontece. E por isso, inclusive, que a resposta imunológica adaptativa, ela demora um tempo maior para acontecer. Justamente porque o linfócito está tentando encontrar o melhor anticorpo com a sua região variável, né, composta por aminoácidos que se encaixam perfeitamente, né? É um sistema chave e fechadura que deve acontecer de maneira perfeita para que possa funcionar. Por algum motivo que não se sabe, né, esse encaixe ele não acontece de maneira perfeita, né? E aí, realmente, é uma coisa a ser estudada, por que essa resposta não funciona tão bem. Outros motivos também, os linfócitos B, eles acabam ficando suprimidos, né? E o indivíduo, ele acaba por si sendo mais suscetível, então, a infecções, por exemplo, por S. pneumoniae e pelo Haemophilus influenzae. Por quê? Porque são bactérias que necessitam de opsonização. Então, isso aqui são só exemplos, né? Existem várias outras bactérias encapsuladas que, para a resposta imunológica eficiente a essas bactérias, eu preciso da opsonização, né? Então, a gente lembra que a opsonização é aquela marcação para a morte, né? Então, o vírus, ele tem, o vírus, a bactéria, enfim, tem as suas proteínas externas, e aí o anticorpo eficientemente gerado vai se ligar. E esses anticorpos, eles recobrem a estrutura, né? E quando eles recobrem, a porção FC que fica disponível desse anticorpo fica aí disponível para que o macrófago, uma célula dendrítica, o neutrófilo, ele possa vir e fazer a fagocitose, né? Então, fica mais fácil para as células, para os outros leucócitos, de fazerem a fagocitose quando esse indivíduo, né, patogênico, ele está ali já marcado por meio da opsonização. E também, o que acaba também imobilizando, né? Já que os receptores ficam ocupados e tal, essa bactéria não consegue se estabelecer em algum tecido. Então, isso é uma resposta muito eficiente que impede de uma bactéria de se manter realmente no indivíduo. E sem essa resposta da opsonização, acaba que é uma resposta importante que não está funcionando. Portanto, o indivíduo, ele fica mais suscetível a infecções. E a gente sabe que isso acontece principalmente no momento que eu tenho a AIDS efetivamente, né?
esse indivíduo ele passa a ser mais suscetível a infecções oportunistas. Nossa, estou falando com vocês e estou tremendo aqui de frio. E olha que eu estou empacotada. Bom, vamos lá. E com relação a outras células, então, falei um pouquinho sobre a importância da perda de função dos linfócitos B e a perda de função de macrófagos, células dendríticas. Quais as consequências, né? As consequências dessas duas células até mais profundas com relação aos linfócitos B, por exemplo, porque são células ávidas em fazer a fagocitose, são células do sistema monofagocitário. Portanto, a perda dessa importante defesa inata predispõe o indivíduo a realmente a infecções oportunistas. E um detalhe muito importante que tem que ser chamado a atenção é que, principalmente, os macrófagos, quando eles vão para os tecidos, né, eles acabam, às vezes, até mudando de nome, como lá no fígado eles se chamam célula de Kupfer, lá no cérebro eles se chamam de micróglia, né, eles vão para o tecido, né, e eles ficam residentes nesses tecidos. Quando eles são infectados a partir de um ponto e eles migram para o tecido, eles levam também o vírus. Então, acaba que, principalmente, os macrófagos, que são mais encontrados em órgãos, né? As células dendríticas ficam mais nas mucosas, nos tecidos epiteliais. Os macrófagos, eles têm uma importância muito grande nesse sentido, de levar a infecção para o tecido. Então, nas células teciduais, né? Nos pulmões e cérebro, de 10% a 50% deles estão infectados. Então, eu tenho macrófagos, até 50% dos macrófagos infectados. E isso porque, imagina, por exemplo, que eu tenho lá uma infecção por meio do contato com sangue, né? Então, de alguma maneira, por um compartilhamento de agulha, por exemplo, esse vírus chegou até a corrente sanguínea, invadiu, por exemplo, monócitos. Esses monócitos do sangue infectados, eles vão lá para o tecido, então, migram para o tecido infectados, lá se diferenciam em macrófagos e células dendríticas, vamos pensar no macrófago aí, por exemplo, e eles acabam que o macrófago está infectado e acaba replicando o vírus nesse tecido. Então, eles são os responsáveis por levar a infecção a tecidos. E aí existem alguns tecidos, digamos que preferenciais, se a gente pode usar essa palavra, mas que é principalmente o tecido nervoso, particularmente o cérebro, onde lá eu tenho a diapedese, de alguma forma, dos monócitos para lá, que se diferenciam em macrófagos residentes, no caso que chama de micróglia, e aí a micróglia está infectada pelo HIV. E aí esse vírus passa a se replicar lá no tecido nervoso, o que, claro, que vai ter consequências um pouco mais devastadoras, certo? Então, aqui só para ressaltar a importância dos macrófagos e das células dendríticas, como de fato células que levam a infecção para os tecidos, né? Por isso a grande importância. A outra importância essencial dessas células é que elas é que são portas de entradas para a infecção. Por quê? Porque a gente sabe que, principalmente no caso das células dendríticas, são células que ficam na mucosa. Como dito inicialmente, elas vão lá, fazem a fagocitose do vírus e vão fazer o trabalho delas, né? Qual é o trabalho delas? Sair ali do local de onde entrou em contato com o patógeno e migrar até o linfonodo. Acho que eu tenho uma foto aqui mais adiante explicando isso. Então, elas vão fazer essa fagocitose, né? Tá lá no tecido, na mucosa, e aí elas vão fazer a fagocitose e vão migrar até o linfonodo mais próximo. Quando ela migra para o linfonodo mais próximo, ela acaba por fazer a apresentação, né? Fazer a apresentação aqui ao linfócito T auxiliar, linfócito helper. Quando ela faz isso, né? Ela, por si, ela já leva o vírus na sua
da sua bagagem, né? Então, alguns vírus ali que ela esteja fazendo a lise, né, para apresentação do epítopo específico, alguns vírus no seu interior acabam por levar ao linfonodo. Com isso, além da célula dendrítica infectada, a célula para apresentação, né, célula dendrítica de apresentação, essa célula dendrítica de apresentação, além de levar para o linfócito T, ela acaba levando também para outras células dendríticas foliculares que estão no órgão linfóide. Então, isso é um problema. Então, as células dendríticas e macrófagos acabam por ser porta de entrada e também por levar o vírus a outros órgãos, tá? Então, existe essa importância que ao fazer a sua função de apresentação de antígeno, ela acaba por também levar o vírus para os tecidos e acaba funcionando, então, na verdade, ela acaba, além de levar o vírus para outras células, elas acabam fazendo ali um reservatório, né? Por quê? Quando as células dendríticas foliculares são atingidas, elas acabam ali, o vírus acaba ali se proliferando e monta o reservatório, porque o órgão linfóide, os órgãos linfóides periféricos, é onde a gente encontra a maior concentração de linfócitos, né, aquelas células dendríticas foliculares. Então, assim, é uma cama praticamente para o vírus, né? Encontrou ali o local ideal para ele. Bom, então isso de maneira geral, né? A patogenia no sistema nervoso central, ela tem algumas especificidades importantes a serem destacadas, tá? E de maneira bem geral e assim, simples, tá? Para apresentação realmente. Então, lá no sistema nervoso central, eu também possuo a presença de macrófagos diferenciados, né? Como a micróglia, por exemplo. Portanto, possuem receptores como o R5, né, para poder entrar. Então, eu tenho ali também receptores e correceptores ideais para a entrada do vírus, portanto, podem ser facilmente infectados. E aí, o HIV, como eu disse, ele é transportado para lá por meio, né, dos próprios monócitos que lá nos tecidos se diferenciam, e se esse monócito tiver infectado, ele leva a infecção para o tecido, e isso vai causar neuropatias de maneira geral, vai causar lesões diversas, né, dependendo da taxa de replicação. No entanto, como o vírus ele não invade o neurônio, né, não se sabe ao certo qual é o mecanismo patogênico, né, fisiopatogênico aí, aliás, histopatogênico dessa lesão. Então, assim, não tem muita. Eu tenho que encontrar algumas lâminas para trazer aqui para vocês, mas realmente não tem muita coisa para. Não tem tanta informação sobre isso. Mas, assim, como o vírus, a gente sabe que o vírus ele não vai conseguir entrar no neurônio, como que esse neurônio é lesionado e consegue gerar essas neuropatias? Então, existem aí algumas hipóteses, né, algumas indicações de como as neuropatias são estabelecidas. Eu achei as três principais, né, que é o dano indireto aos neurônios por produtos virais. Então, a gente pode pensar aí, durante a replicação desse vírus, existe ali toda a saída, né, o envelope, as células que a gente pode entender que vão sair, mas elas não são eficientemente montadas, e aí pode gerar resíduos de maneira geral, né? E aí esses produtos aleatórios, assim, de vírus não montados, ou mesmo aqueles produtos de saída, podem de alguma maneira lesionar indiretamente os neurônios, tá? Isso daí é uma hipótese. A outra hipótese são os fatores solúveis produzidos pela micróglia. Então, até ou mesmo a produção de óxidos, né, em geral,
oxigênios reativos, por exemplo, que por si, né, causam um dano ao neurônio, né? Esses fatores sendo produzidos. A lesão, a lesão direta pela GP120 em neurônios, aqui eu não achei realmente o porquê, tá? Então, a GP120 é aquela proteína lá do envelope, né, produzida pelo vírus, e por algum motivo essa proteína provocaria um dano direto ao neurônio. Não achei informação, o Robbins também não citou como seria esse dano direto. Mas seriam essas 3 hipóteses dos possíveis mecanismos de dano ao cérebro. Então, o dano indireto por produtos do próprio vírus, o dano produzido a partir de produtos da micróglia e a lesão pela própria proteína viral GP120, que é uma proteína abundante do vírus. Seriam essas as hipóteses. Daí eu vou mostrar um vídeo agora que tem umas imagens de radiografias e ressonâncias com maiores detalhes aqui para a gente poder observar. E esse vídeo, só um detalhe sobre ele para que vocês não assustem na hora. Tem uns 30 segundos, durante a explicação, tem uns 30 segundos que fica sem som, tá? E aí depois passa para o próximo slide. Então, não é que ficou sem som, tá? Ele é um vídeo curto, acho que tem 4 minutos. A AIDS também é desses assuntos bem complicados e que não vale a pena entrar em detalhes para o aluno de graduação. Então, nós vamos apenas mostrar alguns aspectos mais comuns que podem ser úteis para o médico durante a sua formação. Resumidamente, nós podemos ter na AIDS lesões causadas pelo próprio vírus HIV ou infecções oportunísticas. A infecção direta pelo vírus é bastante frequente. O vírus é um vírus neurotrópico, então ele acaba se instalando nas células do sistema nervoso central e produzindo um processo infeccioso lento, que acaba causando mais um processo degenerativo do que inflamatório. Existem fases agudas da AIDS que podem ter manifestações, mas são exceção. Normalmente, nós vamos ver as alterações do vírus da HIV ao longo de anos. E a mais frequente das manifestações de imagem é a atrofia, a perda de volume. Normalmente, você está acostumado com um padrão de volume do encéfalo visual, né, de acordo com a idade. Quando você se defronta com um paciente que tem um grau de atrofia maior do que se esperava, uma das coisas que deve ser incluídas no diagnóstico diferencial é a AIDS. Existem outras alterações, existe mielopatia da AIDS, mas a atrofia de longe é mais importante. Normalmente não se chega a graus de atrofia tão importantes quanto nessas imagens, principalmente porque o paciente acaba indo ao óbito antes. Mas, então, chama atenção, achou o paciente com atrofia maior do que seria esperado e não há história de outra doença sistêmica importante, incluir a AIDS no diagnóstico diferencial. Então, outro grupo de lesões que é bem importante, porque o paciente com frequência se apresenta nos prontos-socorros, nos hospitais, em quadros mais agudos, é a infecção oportunística. Com a redução da imunidade, uma série de germes consegue produzir infecção, mesmo aqueles que normalmente não geram nenhuma lesão quando a imunidade está normal. Toxo, cripto, tuberculose, vírus e uma infinidade de patógenos. A maioria das lesões tem um aspecto parecido. Só olhando a lesão eu não consigo fazer o diagnóstico diferencial. Mas existem algumas pequenas características em algumas infecções que a gente consegue fazer diagnóstico e principalmente nós usamos a estatística. De longe, a toxoplasmose é a infecção oportunística mais frequente. Então,
Se a gente tiver um paciente com AIDS e uma infecção aguda do encéfalo, normalmente se começa o tratamento por toxoplasmose. Nós podemos dividir as apresentações da toxo em comuns ou usuais e incomuns ou não usuais. Claro que nós vamos falar somente das usuais. Então, como é que normalmente se apresenta a toxoplasmose? O paciente é aidético com lesões múltiplas, na forma de anel após contraste. Então, eu injeto contraste tanto na tomo quanto na ressonância. Eu vejo uma impregnação anelar. Elas, diferente das outras infecções hematogênicas, elas são profundas, elas tendem a acontecer em gânglios da base. Normalmente, se não houve tratamento, ainda existe muita quebra de barreira, então impregnação pelo contraste e muito edema. E existe uma forma típica que é o anel excêntrico. Então, como exemplo, a imagem da esquerda e do centro são tomografias típicas do paciente com AIDS. Olha, múltiplos anéis, mais grossos ou mais finos, cercadas por edema e situadas nos gânglios da base. Pessoal, então eu vou só interromper aqui, porque ele vai falar sobre as infecções oportunistas, né? Então, só para mostrar inicialmente aí algumas neuropatias, exatamente pela perda dos neurônios, mesmo perda celular, e aí acaba que a estrutura fica atrofiada em algumas partes, como mostrada aí, algumas perdas da bainha de mielina. Exatamente pelo dano aos neurônios, pelos aqueles possíveis mecanismos, tá? Esse vídeo aqui ele é mais longo, eu coloquei ele aqui porque ele também aparece sobre as infecções oportunistas e as mais frequentes. E aí, se depois vocês tiverem um tempinho maior, vocês dão uma olhada, que ele vai falar de todas aquelas infecções oportunistas mais frequentes. Como o foco aqui era para o sistema nervoso central, eu vou passar, ok? E aí, só para fechar aqui, a história natural da infecção, né? Então, após a entrada do vírus, as manifestações patológicas e clínicas subsequentes podem ser divididas em várias fases. Uma síndrome retroviral aguda, seria inicialmente aquela alta taxa de replicação. Uma fase média crônica, com a maioria assintomática. E a AIDS propriamente dita, que é uma alta taxa de replicação suficiente para diminuir as células do sistema imunológico e deprimir o sistema imune desse indivíduo, tá? Então, aqui tem uma imagem, ficou um pouco pequena, mas eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar, pelo menos o esquema de maneira geral. Ele resume o que nós abordamos na aula de hoje. Então, a gente tem aqui a infecção das mucosas. Então, aqui, na verdade, só para, antes de começar, seria a história natural, são os possíveis caminhos, tá? Não necessariamente é assim que vai acontecer. Mas a infecção a partir das mucosas, a gente sabe também que tem outras vias, mas imagina que pode ser por uma lesão, né? Uma lesão na mucosa, provocada, por exemplo, durante a relação sexual, ou mesmo a perda da integridade dessa barreira por meio de uma agulha ou outro objeto pérfuro cortante. E aí a gente tem a entrada do vírus. Esse vírus vai procurar as células que possuem o receptor CD4 e correceptores, como por exemplo o receptor C5 e também o receptor X4, né, como correceptores. Então, existe aí a entrada, principalmente no caso das vias mucosas, pela invasão direta das células dendríticas, a migração até os linfonodos para a apresentação ao linfócito auxiliar, linfócito CD4. E aí eu tenho um órgão linfóide periférico infectado, um órgão linfóide sendo a fonte, né, o reservatório realmente da replicação desse vírus, e ele se reproduzindo em uma taxa suficiente, ele acaba por invadir a corrente sanguínea, né, vai para os capilares, e dali ele se espalha para outros linfócitos circulantes e também monócitos, sendo então infectados e podendo levar a infecção
para os tecidos de forma geral, com uma importância especial para o sistema nervoso central, certo? O sistema imunológico, ele até consegue ser ativado, né? No entanto, o vírus tem a habilidade, né, de se proliferar, porque a resposta humoral, que é aquela mediada por anticorpos, apesar de ser ativada, não é eficiente para isso acontecer, né? E o vírus acaba por ter ali uma replicação o suficiente para poder invadir as células, certo? Tem ali a viremia instalada. Por meio dessas respostas mais ou menos eficientes, eu posso ter tanto o estágio aí para uma latência, por exemplo, ou a infecção pode seguir o seu curso como aguda, sendo, então, com o vírus em alta taxa de replicação e podendo gerar, por exemplo, a AIDS, certo? No período de latência clínica, né, eu tenho ali um vírus mais concentrado, né, um vírus que tem já o seu DNA integrado, mas que ou está se replicando em uma taxa baixíssima, ou, na verdade, essas partículas não estão sendo montadas em quantidades que provoquem dano, né? No entanto, alguns estímulos, como infecções normais, né, respostas fisiológicas normais aos antígenos ambientais, podem servir como o start para que essas partículas sejam montadas, certo? Por meio de alguns estímulos de fatores de transcrição importantes. A partir daí, com esse estímulo, com esse start de antígenos ambientais diversos, eu posso ter aí o aumento dessa replicação viral e assim, a montagem do vírus, certo? E dependendo da quantidade de partículas virais a serem montadas, eu posso ter aí a destruição dos tecidos linfóides, uma baixa imensa das células do sistema imunológico, provocando assim a AIDS, tá? Então, aqui seria mais ou menos o fluxo natural, os caminhos possíveis aqui para essa infecção. Bom, com isso eu finalizo, e aí tem uma parte importante, né, principalmente com relação à história natural, que é a relação, né, desses aspectos fisiopatológicos, principalmente no segmento da história natural, do curso da infecção mesmo, relacionado aos aspectos clínicos. E aí, sobre isso, que é a atividade relacionada a esse assunto aqui. Então, com base na história natural da infecção por HIV, para vocês relacionarem o curso clínico aos aspectos fisiopatológicos. Como vocês veem pela questão, está bem ampla, certo? E é por isso que eu estou direcionando, e aqui fica a critério de vocês, podem utilizar outras referências, se acharem por bem, mas estou direcionando porque esse é um item lá no Robbins, né, o livro de patologia utilizado aqui como referência, base da patologia. Então, tá aí o Robbins, capítulo 6, já bem direcionado